Hoje o podcast tá de tirar o fôlego. Se segura na cadeira, prende a respiração, ou melhor, se você tá com algum problema na sua respiração, esse podcast é pra você. Fica com a gente até o final que hoje, se você tem, sabe aquele funga-funga? Sabe aquela voz fanha? Sabe aquele problema de sono, apneia que quase morre, ronco, muita coisa que acontece e eu sei que você quer resolver. Esse podcast vai ser um livro aberto para você conseguir, para você enxergar, para você saber quais são as opções, quais são as soluções para você e para o seu bem-estar. Eu convidei um profissional incrível, com uma trajetória, um currículo aqui em Brasília, ele é sócio de 4 clínicas de otorrinolaringologia, e já vou aqui para o currículo dele. Ele é formado pela Universidade Federal de Goiás, especialista em otorrinolaringologia e medicina do sono. Ele realizou residência médica em otorrinolaringologia pela Universidade de Brasília e possui o título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervicofacial. Você vai perguntar assim: "Marcos, o que que é isso?". Calma, respira, respira. Mesmo sem conseguir respirar, respira. Chega pra cá, doutor Matheus Pará, seja muito Obrigado bem-vindo, meu pelo irmão. convite aí. Espero poder ajudar as pessoas a entender melhor as suas questões de respiração, de sono. Estamos aí para isso. Tem muita coisa acontecendo no vamos dizer assim, tem muita coisa acontecendo no mercado hoje em dia aí da respiração, da otorrina, como é que tá? Com certeza. A gente está, assim, a princípio a gente está evoluindo muito nos tratamentos, nos cuidados, né? A Uhum. gente está treinando e cuidando para ter um tratamento mais direcionado e menos invasivo, né, trazendo um conforto melhor para os pacientes, né, então tem muita coisa Nova aí pra evoluída e gente. nova aí para cuidar dos E uma pacientes. pergunta, o que que você enxerga, Matheus, da otorrinolaringologia de antes e do tratamento de sono, né, das tecnologias, vamos chamar assim de tecnologias do sono, para dormir Uhum. melhor, de antes e agora? Primeira coisa que eu falo relacionada ao sono especificamente, é Uhum, que os pacientes, né, eles não buscavam esse cuidado, né. Antigamente, né, eu falo não muito tempo atrás, sim, o sono ele era um pouco subjugado, inclusive era um momento que as pessoas achavam que era uma perda de tempo, né, que aquilo ali faz não sentido. era melhor produzir, ficar sem dormir, né, Aquilo ali é e é normal, né? normal, né, tô com um probleminha de sono, tô roncando, é normal, né, meu esposo ronca, é normal, só tampa o ouvido e pronto, né, ou muda de quarto, né. Então, o a como eu posso dizer, a consciência da população mudou em relação a Legal, isso, isso é o primeiro passo. Segundo passo, os cuidados também mudaram. Então a gente hoje consegue ter um diagnóstico muito mais preciso e tranquilo, legal. né, para poder cuidar daquele paciente. Os exames ficaram menores, mais confortáveis, né, exames mais direcionados. As terapias, tanto cirúrgicas quanto não cirúrgicas, estão mais efetivas. Então, dependendo do que a pessoa tem, né, relacionado ao sono, Ok. se é uma apneia, se é uma insônia, se é algum distúrbio de parassonias, que depois eu posso explicar Claro, como o acredito. que Vamos que vamos é. vamos nisso aí Então tudo. então tudo isso, claro, hoje em dia a gente consegue cuidar de uma forma muito mais tranquila, né. Legal. Então, ó, vamos focar então nesse podcast. Pessoal, esse podcast aí é para você grudar na cadeira, porque a gente vai falar do sono. Vamos Vamos trazer focar? para cima aqui o sono, porque eu acredito, assim, que o sono, como, a medicina hoje ela tem um olhar muito mais integrativo, Uhum. o sono ele talvez seja algo basal, ele é algo que se você não cuidar, ele vai interferir em toda a sua cadeia produtiva, Com certeza, certo? com Então, certeza. assim, beleza, primeira coisa, vamos começar pelas patologias, assim, quais são as principais Pronto. patologias que o sono que acometem o sono ou que o Uhum. sono provoca, como é que a gente pode falar? Na verdade são doenças, né, Uhum. patologias, né, doenças que acometem o sono, tá. Então elas Então prejudicam o isso, sono. elas prejudicam o sono. Tá. E, claro, elas estão associadas a diversos fatores, mas elas chegam a trazer um sono de má qualidade, né, e um sono não reparador. Então, quais são as principais? Essa é a sua pergunta, né. A Sim. principal que a gente tem é uma que chama apneia do sono, né. A apneia do sono nada mais é do que pausas de respiração durante a noite. Então a pessoa está dormindo tranquila, só que durante a noite ela tem
restrições ou pausas de respiração. Ela para de respirar, né, várias vezes durante a E noite. e Isso, qual é o tempo dessas o pausas? mínimo para se considerar uma apneia é 10 segundos por pausa, né, então a E o pessoa tem. máximo? E o O máximo máximo até é o infinito. Perguntar sério? quanto que eu já vi pacientes que passam ali quase 4 minutos sem respirar em uma pausa. Depois ele respira e volta, pausa de novo e fica fazendo É essas pausas sério respiratórias. isso? Sim, sim, Não, sim. tipo, eu ia falar: "Morreu". É, não, Eu ia ligar para o SAMU, gente. e essa é a preocupação. Inclusive, se você tem um parceiro ou parceira que tem essa pausa respiratória, quando você olha para essa parceira no momento, dá uma Uma sensação agonia, muito né? ruim, dá uma Sim. agonia. Às vezes o parceiro até cutuca, pelo amor de Deus, E pode acorda, fazer né? isso? Pode, só que a pessoa vai acordar de certa forma assustada, Assustada. né? Assim, não é igual sonambulismo, né? Que tem Não aquele pode mito de acordar. que você não pode acordar. Na verdade, até pode, mas tem alguns cuidados que você tem que ter, porque às vezes você acorda a pessoa de uma forma muito abrupta, Uhum. ela está durante um sonambulismo, ela está meio que sonhando aquilo ali. Então, ela pode acabar ficando agressiva, pode ter alguns eventos neurológicos associados. Então, não se sugere acordar alguém que está com Só sonambulismo, você guia, só meu amigo. guia, É, guia. só guia pra Agora, a acordar não. pessoa com apneia Hum. pode acordar, mas assim, não é obrigatório, tá? "Ah, nossa, eu vou acordar porque senão ele vai morrer", né? Esse que é o É, medo da é, esposa, né? A apneia do sono, ela vai acontecer durante todas as noites da vida daquele paciente, daquela pessoa, não tem cura? desde que ela não cuide, né? Então, se ela Ah, cuidar, opa! né? Se ela cuidar, essas paradas de respiração, elas podem realmente melhorar ou até curar, dependendo da causa, Então vamos tá? falar da cura? Como é que você, chega uma pessoa com apneia do sono não pode chegar com 4 minutos, porque senão é desespero, né. Sim, sim. Quanto mais, É. pior. Na verdade, não é nem a quantidade de tempo que a gente considera, né, a gente considera a quantidade de frequência. Então, por exemplo, a pessoa teve 10 apneias durante o período de 1 hora. Isso é um quadro que a gente considera hoje como leve, tá. Até 15 apneias a gente considera como leve, apesar de Dentro ser de 1 assustador. hora. É, dentro de 1 hora. Era, mas aí não pode ser 4 minutos, né. Isso não pode ser Senão 4 o cara minutos. Da mesma forma, o que que a gente considera como grave? Acima de 30 eventos de parada durante o período de 1 hora, né. Então a pessoa teve lá 30 eventos de parada, então parou, respirou, parou, respirou, parou, respirou. Isso a gente considera como grave. Tá. E outra coisa que a gente avalia, é claro, o prejuízo que isso está causando. Se a pessoa está parando de respirar, mas ela, a princípio, é jovem, o corpo está conseguindo manter a oxigenação, né? Não está sentindo tanto prejuízo, é uma coisa. Agora, se ela tem uma carga hipóxica, que é a quantidade de oxigenação que está baixa, né, durante aquele período da noite, ali, Uhum. abaixo de 90%, então está uma oxigenação muito baixa por causa da apneia, aí muda um O pouco o quadro. quadro, tá? E claro, os sintomas, né? Então, se a pessoa está assintomática, ou seja, não sente nada, tá tendo apneia, mas não sente nada, e é uma coisa. Da mesma forma, a pessoa que tem muitos sintomas, que são principalmente um sono de má qualidade ou não reparador, né? Então, Uhum. acorda cansado, Sim. sonolência diurna, então aquela pessoa que está dirigindo e Dorme. pescando, dorme no volante. Inclusive, se você dorme no volante aí em casa, Não é não normal, é né. normal, inclusive, há uma grande chance de ser apneia do sono, tá? Cara, que Pessoa que interessante. está pescando muito no volante, que ela está privada de um sono de qualidade. Uhum. Uma pessoa que a cognição não está boa, a memória não está boa, né? Muito cansado, não consegue fazer uma atividade física, está engordando, metabolismo lento. Então, tudo isso tem relação com uma apneia do sono, né? Interessante. Deixa eu te fazer outra pergunta que agora fugiu, mas era bem interessante. Tá. Essa parte dessa parada, o nosso cérebro ele precisa de oxigenação. Tem Perfeito. alguma consequência? Você falou do corpo mais velho, que eu entendo que sofre mais, e o corpo mais novo que se reequilibra, vamos dizer assim. Uhum, uhum. Mas assim, vamos supor, quais são as consequências? E eu queria que você Sim, trouxesse uma história aí pra gente aí bem claro, daquelas motivadoras a claro, procurar o claro, médico, claro. né, porque o povo só procura o médico assim, né, Sim, cara, sim, é sim. só quando tá E morrendo. eu tenho várias histórias que são muito semelhantes, né? Uhum, Assim, até vou colocar uma história geral para explicar todas elas. É muito comum que o paciente, no caso o homem, né, aham. ele venha com a esposa trazendo ele para o consultório. Ela meio que amarra ele num cabresto ali, venha. Por quê? Porque a esposa tem um prejuízo também, questão social, né? Então ela não dorme direito porque ele está roncando demais. Então
ela vai mais para se cuidar do que para cuidar do esposo, Faz todo né. sentido. E aí chega lá, ela vai descobrir que todo aquele cansaço, aquela sonolência, aquela falta de desempenho do Uhum, do esposo era em decorrência de uma apneia do sono não tratada. Então o ronco não era só ronco. Então o ronco não muitas vezes não é só barulho, a pessoa que uhum, está roncando, ela tem uma via aérea mais estreita. entendi. Se ela está mais estreita, está vibrando, da mesma forma pode obstruir. Sim. Então acontece toda semana, se para não falar todo dia, de uma esposa trazer o esposo por causa de ronco e ter um diagnóstico depois de apneia do sono. E assim, a vida desse paciente da apneia do sono é muito arrastada, é muito difícil, ele tem muitos riscos inerentes. Você perguntou o que que isso pode causar, né? Uhum. Pode aumentar a chance de problemas cardiovasculares, e não é um aumento pequeno, chega a aumento ali de quase 5 vezes Caramba, a chance de ter uma arritmia, um evento de infarto, quase 10 vezes a chance de ter um AVC, é isso que eu né? ia te perguntar. Quase 10 vezes a mais a chance de ter problemas neurológicos, como demência, Alzheimer, né. Uhum. Também pode evoluir com uma morte súbita, ou seja, pode parar de respirar e não voltar, né. Porque o médico, ó, desculpa, o paciente, né, Hã, o cérebro, ele tem um mecanismo de proteção. Então sim. você para de respirar, o cérebro nota que a oxigenação está caindo, "Ó, esse cara aqui não está legal", ele vai fazer o quê? Vai fazer uma descarga adrenérgica que faz com que seu sono, que estava profundo, Volte. ele meio que superficializa, então a pessoa tá lá roncando, né, aí de repente para. Aí de repente fica um tempo parado, e aí quem tá do lado vai perceber, vai fazer o quê? E vira para o lado, aí respira e volta a roncar. Depois volta e para de novo. Por quê? Porque o cérebro, ele Tá fez com que aquela lutando. pessoa acordasse. E nisso que ela acorda, o cérebro dá uma descarga adrenérgica e o coração faz o quê? Pá, 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 pá. Ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a Aham. pressão. O cérebro Isso várias vezes. várias vezes durante a noite. Então são pessoas que têm uma tendência a problemas, como eu falei, dessa parte cardiovascular por causa Uhum, disso. Fica um fluxo que o sono que era para ser tranquilão, uhum. ele fica fazendo vários picos de adrenalina, vamos assim dizer, Olha que durante. coisa interessante, Matheus. Sou muito curioso nessa parte de Uhum, saúde, eu dou umas estudadas, e eu, assim, queria a sua opinião e a sua visão, seu olhar para uhum, isso. Eu cheguei a uma conclusão, assim, que tem o estresse, o cortisol, ele é um hormônio necessário sim, para o nosso desenvolvimento, pra uma nova habilidade. Você claro, precisa claro. é a famosa alostase, né, que você sai da Uhum, zona de conforto para você conseguir uhum, que o seu uhum. músculo ganhe novas sinapses, uma força, uma estrutura. E aí, olha que interessante, eu estava pensando, até falei isso para as minhas filhas, eu falei: "Ó, existem 2 tipos de estresse, um estresse bom e um estresse ruim. Qual que é o estresse bom? O estresse bom é justamente a pressão, é quando você sai da zona de conforto, mas de uma forma, com método. Uhum, O exemplo é a academia, você tá ali, você vai sim. fazer 10 repetições, aí depois você faz 8, 6, intervalo é de tanto tempo, parar. E outra coisa que esse que eu considero o ruim, que é o cortisol ruim, que é a tensão. Então o que é a tensão? É quando a pressão é quando você tem um plano e você só tem que se superar a cada dia. A tensão é quando não tem solução. Então, assim, eu fico pensando que nessa hora que o coração ele dá essa acelerada, com certeza ali no meio disso aí tem um cortisol rolando ali, Uhum, só que de uma forma não previsível, uma sim, forma descontrolada, sim, e sim. aí nisso que traz esses, eu diria, esses malefícios. Isso que eu falei faz sentido? Como é que você enxerga essa parte desses 2 tipos de cortisol e Perfeito. Na verdade, não só o cortisol, tá? O cortisol é um hormônio que está associado ao desempenho mesmo, sim. inclusive sem ele a gente fica abatido, cansado. Uhum. Ele é mais produzido no período da manhã, quando o sono também está de qualidade, viu? Então tem esse ciclo. Se o sono foi de má qualidade, o cortisol ele pode ficar baixo Caiu, por sim. isso, tá? Mas durante a noite existe uma luta. Durante a noite não, durante o ciclo, né, circadiano, durante o dia e a noite, a gente tem uma luta entre 2 tipos de neurotransmissores, Vamos né. lá. Então a gente tem os neurotransmissores da vigília e os neurotransmissores do sono, Legal. tá. Os neurotransmissores da vigília, aí são vários, né, a gente tem a
adenosina, a gente tem a noradrenalina, a gente tem a histamina, a gente tem a acetilcolina, né? Então a gente tem vários neurotransmissores relacionados aos processos da vigília, né? Ok. E a gente tem um principal que é o do sono, que é o GABA, né? Que a gente fala que Uhum. é um neurotransmissor que leva ao sono. Então, durante todo o dia, né, à noite, durante o dia, a gente tem essa briga. Durante o dia, a gente tem uma tendência a ter mais neurotransmissores de vigília, Uhum. e aí, quando esse aqui vence, que no caso é o período noturno, Sim, né, a gabapentina o GABA vence, desculpa, ele consegue induzir o sono. legal. Então, quando acontecem esses eventos de privação de sono, de insônia, de apneia durante o período da noite, esses neurotransmissores da vigília, eles entram. Eles Uhum. ficam entrando onde eles não deveriam. Então, você não consegue ter um descanso adequado do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central ele fica sobrecarregado. É como se fosse um computador ligado 100% do tempo. Você não deixa ele nem no modo de espera, né? Nem no stand-by, Nem no né? stand-by. Então, esse computador está arrochado, ele está trabalhando demais, ele esquenta, né? E Sim, aí não funciona, começa a travar, né? É total. mais ou menos o mesmo raciocínio. Então, esses neurotransmissores da vigília em aumento, né, funcionando demais, eles são ruins no período do sono. Da Uhum. mesma forma, o neurotransmissor do sono em aumento durante o período da vigília, ou seja, a pessoa tem muito GABA funcionando durante o período da vigília, isso é muito ruim, a pessoa fica Tá muito desregulado. sonolenta, está desregulada. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né, dessa balança desses neurotransmissores. E como é que funciona esse equilíbrio? Através, claro, de várias coisas que a gente pode fazer para chegar no equilíbrio. Higienes do sono Desde e higiene do sono, inclusive, em alguns casos, terapias, suplementação. tratamentos, né, Entendi. suplementações. Então tem várias coisas, dependendo, claro, de cada caso da desregulação ali, para a Uhum. gente chegar nesse equilíbrio, Eu vou né. eu vou aproveitar que você falou da adenosina. A adenosina ela parte do ATP, que é o trifosfato, Isso, aí ela isso, durante o dia você vai queimando aquela isso, energia, isso, que para fazer uma analogia, não sei se eu tô fazendo a analogia certa, mas a ATP, assim, pelos estudos que eu fiz, é como se fosse uma pedra, uma bola de pedra rolando montanha acima, isso. que ela é totalmente, não natural, vamos dizer assim, né, Uhum. ela não segue as proporções áureas da natureza. Mas vamos lá, então, aí o que que a gente estava falando aqui agora? Do nosso cafezinho, porque eu estava tomando um café aqui, o doutor Matheus ele já deu 3 rosnadas e uma latida. Aí não, ô Marcos, Não que não possa tomar café, né, Marcos, mas agora são quase 6 horas da tarde, por né. favor, como diz, né, faça-me o favor. É, com Mas é o certeza. seguinte, aí assim, eu queria te fazer essa pergunta, Uhum, porque, realmente não é um hábito meu, eu sempre seguro até uma hora da tarde. Hoje foi algo mais cultural, assim, uhum, sabe aquele chazinho da tarde? Eu fiz um cafezinho da tarde, mas foi só hoje. E aí tem isso, né, que a cafeína ela mascara, que a adenosina ela é um sinalizador do sono, não é isso? vamos lá. Como é que funciona? Vou falar o mecanismo, até para o Legal. pessoal entender, Sim. tá. Existe uma área do cérebro que chama prosencéfalo basal, e essa área ela é responsável por produção de acetilcolina, que é um dos neurotransmissores relacionados à vigília, Legal. tá. Durante o período de vigília, ou seja, a partir do momento que você acorda, você começa a quebrar ATP, você está gastando energia. ATP nada mais é do que a molécula da energia, você quebra ela para produzir energia. Sim. E como metabólito, ou seja, como excreta, né, como um prejuízo, vamos assim dizer, Aham. desse mecanismo, existe a adenosina. Sim. A adenosina é um metabólito dessa quebra do ATP e ela se deposita nessa região, principalmente do cérebro, que é o prosencéfalo basal, onde produz a acetilcolina. Legal. Ela vai se depositando ao longo do dia e isso vai aumentando um negócio que a gente chama de pressão do sono, né? Um processo homeostático que acontece em todo mundo. Então, à medida que o dia vai seguindo, a adenosina vai se acumulando ali naquele prosencéfalo e vai aumentando a pressão do sono. Ele vai diminuindo a produção da acetilcolina e bloqueando isso. Se Entendi. você bloqueia esses hormônios da vigília, o que que vai acontecer com o hormônio do sono? Opa, é a hora. Chegou. Então, é bem comum, né, quando a pessoa tem um dia normal ou até mesmo um dia um pouco mais corrido, dela no final do dia estar um pouco cansada, né. Normal. E isso devido ao acúmulo de adenosina. Então essa sensação de cansaço mental no final do dia, essa sonolênciazinha Sim. ali, é em decorrência da adenosina. O que que o café faz? Ele não bloqueia a adenosina, ele bloqueia o receptor. Então ele vai lá no Ah, prosencéfalo basal, trava o receptor, então a adenosina não consegue se ligar.
por um período, né, enquanto a cafeína Metabolizando. está fazendo o efeito dela. Então aquela pessoa ali, naquele período tem um up, porque não tem adenosina mais cansando ela, não tem aquela pressão de sono, aquele cansaço, então Uhum. ela: "Opa, tô bem". Então, passou o efeito do café, aí vem com tudo, né, toda aquela adenosina acumulada começa a se ligar de novo e a pessoa volta com uma pressão de sono. Tá. Se a pessoa toma a café num período que ela já está próxima a dormir, ela pode bloquear essa pressão de sono e atrapalhar a qualidade do sono durante a noite, Tá, né. e aí esclarece pra gente o que eu te falei lá sobre os 2 tipos de metabolismo, né, porque tem umas pessoas que realmente, igual a mim, que tomam café e podem dormir, Uhum. chapam coco. E tem outros que ficam acordados parecendo uma coruja batendo no teto, né, pulando e os Por 2 quê? são ruins, já É. partindo daí, já pra você não o cara já estava ali preparando um café, você É, viu se eu ele? vi, Tu eu viu? vi, eu Eu vi vi, ali, eu ó. vi. Na verdade, o uso do café fora do horário ideal, né, assim, após as 6 da tarde, 5, 6 da tarde, já não é tão interessante para nenhum dos 2 tipos, mas existem 2 tipos de pessoas e você já percebeu se você é um ou outro, com certeza. Tem aquela pessoa que toma o café e não sente nenhuma Nada, mudança, né. sim. Essa pessoa, ela produz com certeza a cafeína, ela vai lá também nessa região, ela Uhum, começa a bloquear os receptores, mas ela tem uma metabolização um pouco mais rápida dos receptores da cafeína, ela uhum, vai embora rápido. Então a entendi. pessoa é como se a cafeína não tivesse existido no corpo dela, Ah, então é entendeu? rápida a É rápido, metabolização. Ah, isso. então eu Ela inverti. quebra toda a cafeína muito rápido. Entendi, Então a pessoa não chega a usar o benefício. entendi. Agora, o metabolizador lento, a cafeína fica muito tempo no corpo. Então ela fica Entendi, bloqueando esses receptores por muito tempo. entendi. Então a pessoa tende a ter os efeitos de aumento de energia, Sim, né, mais mais prolongado. prolongados. Só que em compensação, essas pessoas também têm um prejuízo na questão do sono, Esse tá. talvez seja até maior, não é, O quê? doutor? Essa pessoa que metaboliza lento, porque ele fica acordado, Fica acordado mesmo, né, fica assim, dependendo acordado, da pessoa, ela não dorme não se ela beber dorme. o café à noite. Por É quê? insônia, aí Porque vamos entrar na insônia já já. existem 2 ciclos que levam ao sono. O ciclo circadiano, que acontece em qualquer pessoa, independente de onde ela estiver, se ela Uhum, estiver dentro de uma caverna, se ela estiver ele vai acontecer. sim, E existe essa questão da pressão do sono, que também é um mecanismo que vai levar a pessoa ao sono, que é o acúmulo da adenosina. adenosina, sim, Então, se ela está com uma coisa bloqueando, você já tirou um dos mecanismos, né. sim. Então a tendência é que essa pessoa tenha mais dificuldade de dormir e quando dorme tem uma qualidade de sono muito pior. Cara, que incrível. Vamos junto. Insônia. Beleza, já falamos do café, que Uhum, é um dos elementos aí, com um dos certeza. vilões aí pra Aham. um sono, pra uma insônia, mas existem outras. Uhum. Eu não sei, eu vou arriscar aqui de falar do estresse, que mais? Qualquer Álcool. pensa comigo, Hã, qualquer estimulante, tá. E aí o estresse entra como estimulante. Se você faz sentido. parar para pensar, né, o estresse ele faz o quê? Que você fica com a cabeça cheia, ativa, Sim. né. Qualquer estimulante, cafeína, teína, que alguns chás podem ter, né, Uhum, chá verde, chá mate, chá uhum. preto, né, o próprio chocolate, né, refrigerante, principalmente de cola, né, Sim. Pepsi, Coca-Cola, etc, etc. Os que a gente mais gosta. Tá, fala. Guaraná, né, esse guaraná, pré-treino, né. Então todos esses estimulantes, eles podem levar a um prejuízo de qualidade de sono, em Sim. alguns casos até um negócio que chama insônia. O que a Uhum. insônia é? É você ficar com dificuldade de dormir só hoje? Não. Insônia, a gente considera insônia crônica quando a pessoa já tem mais de 3 meses de sintoma, mais de 3 vezes por semana, 3 tá? vezes por No semana. mínimo. Então, assim, eu tive uma noite ruim hoje, mas no geral eu durmo bem. Eu tô com Sim. insônia? Não, né. Ou perdeu um ente querido, teve algum problema no Aí tá, trabalho, tem uma você teve um justificativa, né. prejuízo naquele momento, a gente chama de insônia aguda, o Uhum, tratamento é até um pouco diferente. Agora a insônia crônica é quando o prejuízo já é prolongado. uhum, E muitas vezes a insônia crônica, ela pode começar por uma coisa, ter uma manutenção por outra coisa. Então, por exemplo, começou com um evento de uma perda de um familiar e hum, se manteve porque você acabou criando um grau de ansiedade em relação àquilo, começou às vezes a usar alguma medicação que também prejudicou o sono e isso se manteve. Então, o fator precipitante foi um,
e o Mas ela perpetuante evolui. foi outro, tá? E muitas vezes a pessoa tem ainda um outro fator que é a predisposição. Então tem a parte genética que você vai ver, às vezes a mãe tem insônia, Uhum. a avó tem insônia, então muita gente da família tem insônia, então a predisposição genética teve um fator desencadeante, predisponente, Sim. que pode ter sido um momento difícil no trabalho, que você precisou trabalhar muito. Eu sou do corpo de bombeiros, então a gente tem muito fator precipitante ali do próprio trabalho em si, que a pessoa é da escala, trabalha à noite, vira à noite com um brado na orelha, né? Isso, Cara, que isso loucura. faz com que a pessoa crie uma hiperatividade do sistema nervoso central e ela não consiga entrar num sono de qualidade, né? E a perpetuação do processo ela pode ser por outra coisa, E aí né? você, lá agora falando do corpo de bombeiros, então lá você diagnostica muito isso, né? Você Sim, sim. Lá vê. a gente tem até um ambulatório que foi pensado por mim e por um colega psiquiatra, a gente inclusive faz um ambulatório em conjunto, Que né, legal. de medicina do sono, tá, justamente devido ao prejuízo que a gente viu nos bombeiros e dependentes relacionados ao sono, E né. pra você hoje, os qual que é a real, assim, importância, vamos falar de forma integral aí, qual que é a importância do sono, assim, que como é que você. Na verdade, o sono, ele é um processo totalmente ativo, né. Tem muita gente que pensa que você dormir é igual desligar da Da tomada, tomada, né. né. Não é. Eu falo que o sono é muito mais, do que um desligar de tomada, ele é uma desfragmentação de disco, pensando num computador, né. Boa. Então, você põe no modo ali de desfragmentação para poder o quê? Organizar as caixinhas lá do computador, os Sim. arquivos, Resfriar. limpar as coisas que você não está usando, Sim, né, resfriar o processo, temperatura, e no outro dia você usar aquele computador de forma adequada. novamente. Então, o sono é isso. Se a pessoa não dorme adequadamente, ela tem vários prejuízos, não só de cunho cognitivo, mas de cunho de produção hormonal, né, Uhum. de desempenho, né. Ela, ao longo do tempo, se ela estiver privada de sono por muito tempo, ela começa a ter prejuízos até emocionais. Então, é uma das causas, inclusive, de ansiedade e depressão, Uhum. né. Então, se a pessoa não dorme de forma adequada, ela não produz hormônios como, por exemplo, o hormônio do GH, da testosterona de forma adequada. Então, Sim. homens com baixa testosterona, às vezes, é por problema de sono, né. A questão também do cortisol está relacionada ao sono, baixa de cortisol, porque o sono não foi, adequado, então a pessoa desempenha o papel durante o dia de forma aquém do esperado. Uhum. Então, o sono, ele, por ser um mecanismo totalmente ativo, se você não tiver ele no seu dia a dia de forma adequada, vai ter muitos prejuízos, não só na cognição, como eu falei, em todas essas outras questões, né. Gente do céu, eu tô até com medo de dormir hoje, quer dizer, eu tô na verdade, tô com medo de não dormir. É. Ó, mas a pra gente já estamos encaminhando para o final do podcast, mas eu queria te fazer 2 perguntas, e essa acho que ainda vai dar ainda vai ter pano pra manga. Aham. A primeira é sobre as idades, porque quando a gente é mais novo, a gente passa 5 dias acordado, bêbado, né, e volta pra casa, a mãe não sabe, não lembra mais nem que tinha filho, e no dia seguinte o cara tá lá jogando futebol. Uhum. Hoje, se a gente bebe um copinho de vinho, assim, você fica 3 dias em coma, com febre e sem dormir, sem conseguir. Brincadeiras à parte, Matheus, eu queria te fazer essa pergunta, assim, as idades, como é que funciona essa higiene, como é que você recomenda? Isso é inclusive muito importante que você falou, porque é o seguinte, o jeito que a gente age em decorrência da privação do sono de má qualidade, quando a gente é novo e quando a gente é velho, Uhum, são jeitos diferentes. Isso é fisiológico. Quando a gente tem uma criança, por exemplo, uma criança de poucos anos de idade, 3, uhum. 4 anos de idade, que tem apneia do sono, que ronca, Acontece? com frequência inclusive, tá. Caramba, gente. E essas crianças não têm um cuidado adequado, como é que elas se sentem? Elas ficam sonolentas, elas ficam abatidas? Não, elas ficam, pelo contrário, irritadiças, às vezes com TDAH, às vezes uma criança que tem um distúrbio de atenção até que a mãe leva ao neurologista pensando que é algum prejuízo E neurológico, não é? e não é, uma irritabilidade grande, né, um choro fácil. Por quê? Porque a criança privada de sono, ela desencadeia estes sintomas preferencialmente. Entendi. O adulto privado de sono, ele fica mais cansado e sonolento. Uhum. Então, Mas irritado também? isso. E aí, uma coisa que é importante, né, falando de casos, né, a gente tem vários casos no consultório que a criança tem esses quadros de sono ruim, de apneia do sono, que
quando não tratadas de forma adequada, elas desenvolvem prejuízos para o resto da vida. É É, mesmo? por exemplo, uma criança que respira muito pela boca, que ronca, que tem a apneia do sono, se ela não cuidar, ela vai ter um prejuízo pondo-estatural, ou seja, ela vai crescer menos do que ela poderia crescer, ela vai ter um prejuízo cognitivo, Uhum. ela vai ter um prejuízo de atenção, como eu falei, ela vai ter um prejuízo de crescimento facial, ou seja, Entendi. você já deve ter visto crianças com os dentinhos para frente, né, com a Uhum. boquinha Sim. entreaberta, por quê? Porque ela, em decorrência desses problemas, foi desenvolvendo a face de uma outra forma para que ela conseguisse suportar aquela respiração ruim, né. E, claro, essas alterações elas têm consequências futuras. Sim. Muitas vezes são adultos que têm que fazer cirurgia ortognática, adultos que têm que usar aparelhos por longos anos, adultos que acabam desenvolvendo a apneia do sono na idade adulta em decorrência das complicações da idade da infância, Uhum. sendo que na infância o tratamento é muito mais Simples. simples, né. Muito mais fácil. Então, quanto mais jovem a gente for, menos a gente sente. O corpo, e não só na parte do sono, né, em tudo, né. Sim, O sim. corpo ele aguenta, você falou: "Ah, fica 5 dias sem dormir, bebe álcool, não sei o quê, no outro dia Não tá que isso jogando seja bola". bom, né? É, não é bom. Aguenta, né, o joelho aguenta, as costas aguentam, né. Aham. Quem não Da aguenta é a mãe, né? A mãe que É, a não mãe que aguenta. não Tem que falar: "Meu a filho, não aguento mais". agora, na idade adulta, tudo isso é cobrado, né, o preço desses anos Dessas ruins, dessas indisciplinas. indisciplinas são cobradas de forma mais rápida. Quando é idoso, então nem se fala, né. Ave Maria. Ó, vamos aqui pra essa vai ser boa, essa pergunta. Agora vamos lá, falamos das dores, falamos das patologias, falamos Uhum. das situações, mas agora eu quero saber sobre o que que você recomenda, o que que você diz aí pra gente de higiene do sono, além de porque eu vou falar um negócio pra vocês, gente, e agora vai um cara que tá sempre com pessoas da saúde, com médicos, excelentes profissionais, que é o seguinte: esquece o doutor YouTube, tá? Esquece o doutor GPT, porque eles erram. Sempre tenha um médico de confiança, uma pessoa, um profissional de confiança pra ele te guiar, pra ele te conduzir. E aí, é nisso que eu quero te falar agora. Agora é só uma dica, tá? É só pra você, ó, já ter a primeira evolução e procurar como é que é? Instituto Brasiliense de De Otorrino otorria. Laringologia. Brincadeira, Isso, cara, tá cara. com Então a posso fazer memória. até propaganda, não posso? Ó, Pode, tá procure bom. Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia. Higiene do sono. Eu queria que você falasse pra gente, Matheus, o que que você recomenda, o que que a galera tá fazendo errado, o que que você os como é que fala? Os curandeiros aí da internet que falam: "Não, faça isso, faça aquilo, toma um chá de couve com grama", e, né, aquelas maluquices assim. É. O que que você enxerga que tem que ser feito e algumas coisas que se você se lembrar que não é pra fazer, que é mito ou lenda? Primeira coisa que eu quero falar para não fazer, Legal. né, é o que muita gente tem feito, principalmente depois da pandemia, que até apelidaram como 5 AM Club, né, que a pessoa vai Sim, acordar sim. às 5 da Ok. manhã, meditar, fazer atividade física, Toma um que banho gelado, tomar banho abraçar uma gelado, árvore. abraçar uma. Primeiro, isso não é para todo mundo, tá? Tem pessoas que são vespertinas, que elas tendem a dormir até mais tarde, isso é fisiológico dela, tá? Então, pessoa que depende de 10 horas de sono, ou que normalmente dorme até umas 10 da manhã, isso é fisiológico, ela vai lá e acorda às 5 da manhã. Legal. Isso não vai prestar, tá? Tem sim pessoas que desempenham bem a atividade durante a manhã, né, e Uhum. com certeza fazer atividade física período da manhã, meditar é excelente, não estou Ok. falando a questão da atividade em si, mas ter bastante cuidado com essas modinhas, né, Sim, de internet, né, que todo sim. mundo acha que se fizer isso Super vai ficar muito produtivo. rico, não é bem assim, né. Quanto à rotina de sono em si, né, que a gente pode falar, outra coisa que é mito e que tem que tomar bastante cuidado, é que nem toda rotina é saudável. Às vezes, dependendo da pessoa, vou te dar um exemplo, uma pessoa com uma insônia muito importante, se ela começar a produzir uma rotina muito regradinha, a rotina vai criar uma ansiedade nela e ela vai piorar o sono dela. Que Então, loucura. vou dar um exemplo. A pessoa tem uma dificuldade de iniciar o sono. Aí ela coloca lá que ela vai 1 hora antes, não vai ter tela e vai meditar e vai fazer pôr velas perto do quarto e tem que em 5 minutos deitar com a coberta assim. E isso vai causando uma pré-ansiedade com o sono. A Sim. gente tem que entender que a cama é nossa amiga, então a gente não pode ter uma ansiedade em relação a ela. Inclusive, uma das melhores rotinas de sono é não usar a cama para mais nada.
Só pra dormir. Dormir e ter relações, claro, né. Sim. Mas fora isso, eu quero ver um filme, levanta, vai para a sala. Que Eu quero mexer legal. no meu celular, vai para a sala, porque a cama é lugar de descanso. Então esse é uma das principais coisas que você pode fazer para te auxiliar. Tirar a televisão do quarto. Tirar tudo do quarto, a cama é para dormir e para fazer relação, né, com a sua esposa ou quem quer que seja. Uhum. O resto você faz fora. Por exemplo, acordou de madrugada, não estou conseguindo dormir. Levanta, vai na sala, não é para ir lá na sala pôr um rock e pôr um filme de terror na televisão, não. Vai na sala, bebe uma água, olha lá fora, vê o céu, lê um livro, que Água com seja. açúcar, Vo mito? Água com açúcar, mito. Tá vendo, né? E aí Uma volta aguinha para com dormir. açúcar, um suquinho É, de maracujá. não. Dizem que o O maracujá, maracujá sim, o mas maracujá dizem que é da é folha, da né. folha do maracujá, então Não é tomar um suco de maracujá com açúcar. ajuda também um Ajuda? pouco, mas a passiflora da flor do maracujá, né, que ela é um dos fitoterápicos que podem ajudar o sono Que inclusive, legal. né. Não só dessa, mas tem outros fitoterápicos também que ajudam, né. Uhum. Tomar um chazinho de passiflora pode ser uma opção? Dependendo do caso, sim, né. Uma musiquinha Uma música é tranquila. muito melhor que tomar um café, né. Uma Obrigado. musiquinha tranquila. Eu falo para você deixar ali a última hora do seu sono, antes do seu sono, Uhum. para você e diminuindo a A sua frequência, intensidade. sim. Então você vai tomar seu banho quente ali, escovar o dente, conversar com a esposa, anotar alguma coisa num caderninho. Inclusive, isso é muito interessante. Às vezes a pessoa tem a cabeça muito cheia, ela Sim. não consegue dormir por Descarrega no isso, ela descarrega numa agenda para lembrar no outro dia. Só de exa descarregar ali, ela já fala: "Opa, minha parece cabeça que está mais desopilou, né. livre, né?" Fazer uma oração Faz uma também. oração, então tudo isso você vai desacelerando. E você notou que isso eu não coloquei o celular no meio, né. Não, não tem. Então assim, não é que você não pode usar o celular, né, tela, luz azul, vai bloquear a sua melatonina e você não vai conseguir dormir. É mais ou menos isso, mas não pode, a gente não pode ser xiita com nada, que senão, Sim. como eu falei, começa a ter prejuízos pelo fato Do de outro estar. lado, né, no lado Exa mental, na saúde mental, Isso. Então, emocional. assim, você pode, tô com uma pessoa que está precisando de mim, eu posso, ver o celular, mexer no computador, eu trabalho até mais tarde, eu preciso do computador, Uhum. eu não vou falar para a pessoa ficar sem, vai ter que Sim. mudar de trabalho. Não, não é bem assim. Mas, o que você puder fazer nessa última hora, né, antes do seu sono, você já tem um bom ganho ali de qualidade. Principalmente, né, não se estimular. E aí eu coloco telas, né, televisão, Música né, música alta. alta. E aí, claro, tem sempre a pessoa que fala: "Mas eu só durmo com a televisão ligada", né. Se você só dorme com a televisão ligada e já está acostumado e seu sono é bom, Tira pra você ver. não, deixa a televisão, É mesmo? deixa a Cara, televisão. mas eu vou fazer um desafio, É. tira pra você ver. Só que aí que tá, a pessoa às vezes se acostuma, cria até uma memória emocional ali. Se Entendi. você tirar, às vezes você Piora. piora, É porque entendeu? sabe o que que eu faço? Hoje eu faço e tem me ajudado muito, assim, eu pego, boto um fone e esse fone ele acorda nos lugares mais, E inusitados. coloca uma musiquinha tranquila, né. Boto uma, esse agora eu tô assistindo, deixa eu ver, era sobre budismo, mas eu gosto muito do Dave Leonardo, aquele que não é Uhum. pastor, ele é missionário. Ele fala, como é que é? "Fala meu lindo, minha linda", cara, gosto muito de dormir assistindo ele. Porque assim, eu vou testando. Engraçado, eu já botei umas músicas de meditação pra dormir, eu É, tive pesadelo, ter pesadelo, né. tive pesadelo. Então assim, eu acho que é muito sobre isso, assim, que você Cada um é tem que cada um, é testar testar aquilo que te e acalma, né, exato. aquilo que faz você diminuir sua frequência cardíaca, diminuir sua temperatura corporal, você ir relaxando para entrar num sono adequado. E uma coisa que é bem legal que a pessoa, tira um pouquinho, né, vou fazer a rotina de sono e o dia que se lasque, vamos assim dizer. Mas você se expor ao sol no período, principalmente período da manhã, de 20 a 30 minutos, Uhum, sem óculos escuro, para a luz claridade entrar na sua retina e ajudar a produzir um hormônio que chama melatonina durante a noite, sim. fazer isso, você liga seu relógio biológico, que a gente Uhum. tem dentro da gente, ele falando assim: "Ó, tá dia, agora é Bora. dia, daqui mais ou menos 16 horas está na hora de dormir". Então, se você faz isso, você melhora muito a qualidade do seu sono no outro dia, porque o relógio, ele funciona o dia todo. Se você regula esse relógio de forma adequada, com alimentação e principalmente com a luz, né, Uhum. você tem uma qualidade de sono muito melhor no período noturno. Então é uma rotina que você pode fazer que já ajuda muito no Sim. outro dia, né. Cara,
Tá muito bom. Olha, eu já vou falar pra você, vamos marcar um próximo aí, não vamos? Vamos, vamos. Cara, ó, eu já ia falar de uma reportagem, de um arti não era artigo científico não, era uma reportagem mesmo que eu vi sobre você falou da retina, aí que ele tem um genes clock, não tem isso? Que é o Tem, que tem. faz e aí esse Tá genes eu muito sabido, hein? pois é, bicho, você vê que eu já tô podendo até dar umas aulas por Isso. aí. Mas olha coisa interessante, aí ele e eu fiz isso, eu acordo muito cedo, mas é por necessidade, porque senão eu moro lá no Jardim Botânico. Trânsito e tudo mais, então eu não chego aqui, pra deixar as crianças na escola 7h10. Uhum, E aí eu acordo 5 horas da manhã, faço exercício físico, e aí eu estava lendo essa reportagem que ele fala sobre esse James Clock, e que ele precisa porque, agora eu vou ser assim, não vou ser arbitrário na parte dos números, mas assim, vamos supor, uma luz dessa aqui, ele tem, sei lá, 10.000 lumens, e a luz do sol, sei lá, tem 60.000, é tipo muito a mais. uhum. Na verdade acho que é 1.000 lumens e a do sol tem 50.000, enfim. E se você acorda e liga uma luz, por mais que ela seja branca, clara, porque ela ainda é mais forte que a Uhum. amarelada, você não liga com qualidade essa captação. Então, Isso. precisa ser luz do sol. É o ideal. Inclusive existem Não do sol, né, mas luz do é, dia, né. existem aparelhos que você compra na internet com telinhas de 10.000 lumens, né. 10.000 E aí lumens. você consegue mimetizar isso. Então você coloca ali do seu lado enquanto você toma um café da manhã, por Então espera exemplo. aí, o sol são 10.000 lumens? O sol ele é mais que 10.000 lumens, Mais, tá, né, mas 10.000 lumens é uma quantidade ideal ali pra para ativar. ativar o relógio biológico, né. Ele vai, como eu falei, ele vai acontecer independente de onde você estiver. Se estiver no meio Sim, de uma caverna, o relógio biológico está acontecendo, só que sim, ele se desregula todo. todo. Você tendo os Zeitgeibers, que a gente fala, que são bonito, né, é bonito, Caraca, meu irmão, você vai que ter que tirar são os corte aí, velho. sincronizadores, né, Aham. os sincronizadores do sono de forma adequada, que são principalmente a luz, a alimentação, a atividade física. Uhum. Você fazendo isso de forma regular, né, ou seja, nos mesmos horários, né, você mantém esse relógio Funcionando. funcionando de forma adequada. Se você não tem, ou seja, não se expõe à luz, fica o dia inteiro na caixinha, no Come a hora que trabalho, quer, aí chega faz. de noite, liga todas as luzes da casa, né, aí o seu relógio fica Louco. doido. E isso, com certeza, traz um prejuízo a médio e longo prazo. Às vezes não de forma rápida, né, Sim, mas quando vem também quando vem de uma vem, vez, vem de né. uma vez. Matheus, doutor Matheus Fará, que é isso, meu, que aula, que aula. Você vê, né, gente, eu vou devagarzinho aprendendo, a gente passa vergonha, o importante é o quê? É você não ter medo de aprender, não ter medo de se expor, comunicação é isso. E o podcast, ele traz isso para todas as pessoas. Então, já vai um pitch de vendas aí para você que está assistindo, ó. Se você tem uma mensagem, se você tem algo que você quer mudar no mundo, algo que você quer transformar, o podcast é sim uma ferramenta muito poderosa e gravar podcast é uma maravilha. Você aprende, faz networking, produz conteúdo em escala. Gostou de produzir? Gostou desse podcast de hoje? Foi bom, não foi? Sem dúvida, sem dúvida. Rapaz, Ficou com gostinho de quero mais. eu acho que a gente vai ter que marcar um outro, ó. Sabe o que a gente vai fazer então, ó? Bota teu comentário aqui, deixa teu comentário, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, aquele processo todo pra gente conseguir chegar a mais pessoas e ajudar. Você viu que esse conteúdo desse podcast é para você assistir esse podcast umas 4 vezes, assim, ó, teve dúvida, volta e assiste de novo. Mas, vamos deixar as redes sociais do nosso querido doutor Matheus Fará para você perguntar para ele, diretamente com a Pronto. fera. Claro que a rotina dele é corrida, talvez seja alguma pessoa da equipe dele, ou quem sabe você não dá uma sorte. Manda um recado e vê se você não dá uma sorte. Redes sociais, doutor Matheus, A eu tava gente pode eu falar. tava com ela aberta aqui, aqui Uhum. achei, pronto. Mas vou deixar você falar. Não, fica à vontade, mas, hoje eu estou mais, ativo, né, no Instagram, né, a gente tem vídeos ali praticamente 2, 3 vezes por semana, né, com assuntos diversos relacionados à otorrinolaringologia, Uhum. cirurgias da otorrino e, claro, o sono, né, que Ah, que é a legal. nossa paixão aí. Ó, eu até vi aqui uma criança com síndrome de Down aqui, que é um outro tema que a Isso, gente pode abordar em um podcast. pronto. Olha o tanto de pano pra É, manga que tem pra tem gente muita falar, cara. coisa. A otorrinolaringologia e o sono são assuntos Muito muito amplos, muito né. amplos e ricos, né, então a gente pode falar de 0 anos a 200 anos, a gente pode Sim. falar de problemas auditivos, até problemas respiratórios, até problemas de Caramba, cara, nem tontura, né. falando de nada de Então, olha para auditivo, você velho. ver. Que legal. Então é muito muito amplo, né, então, a gente tem aí, claro, no Instagram
todo tipo de assunto, né, que pode trazer benefício ali para você que está em casa, né, você Sim. aprender alguma coisa e claro, se precisar de uma orientação a mais, Um né, um acompanhamento. acompanhamento, a gente está à disposição, tá bom? A E o arroba doutor Dr. Mateus com TH Fará, porque às vezes a gente fica conversando e a gente isso, esquece de falar. é, Toda isso vez que mesmo, fala: "Opa, arroba não, tô doutor vendo". Matheus Fará, DR Matheus Fará, E né, o da clínica, vamos e passar o o da da clínica também? clínica pode pegar, do Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia. Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia, não achei, mas Isso. Se colocar Instituto Brasiliense de Otorrino, vocês vão encontrar. aqui, calmê, Esse aqui, né? isso, esse Achei, aí, achei. exatamente, tá. Show de bola, já vou seguir, já estou Isso. seguindo. E aí também tem várias informações, né, não só da minha parte, mas dos outros colegas lá da clínica também. Vamos chamar eles aqui também, vamos convidar. Cada um tem Cada sua um. sub-área, né. Ah, Temos colegas interessante. especializados em implante coclear, recuperação auditiva, Não, né. eu não vou nem falar, eu vou Eh perguntar, deixa eu colocar essa Deixa para a galera próxima. isso, pra dar Temos um colegas, claro, da parte de voz e fala, né, e temos também, como é o meu caso, a parte de, respiração, né, e medicina do sono, medicina tá. do sono. Pessoal, foi incrível. Olha, espero que vocês tenham gostado, porque o conteúdo aqui, pô, cara, sempre eu aprendo muito, muito aqui, eu fico muito feliz. É algo que parece assim, que a gente fala assim: "Ah, pô, tá parando a vida ali pra ficar conversando". Cara, se você soubesse o tanto que isso representa pra você, pra sua saúde, pra sua confiança, pra sua autoestima, você vê, agora eu me sinto, sabe, me sente mais poderoso, mais conhecedor, mais Isso. consciente, mas isso é bom demais. Então, deixo esse convite a vocês. Assistam, se inscrevam no canal, assistam novamente esse episódio. Vamos trazer o pessoal lá do Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia. Vamos trazer aqui para a gente cada hora enriquecer mais o nosso podcast. Você topa voltar? Claro, vamos E lá. vamos, eu vou pegar o telefone da galera porque a gente vai Isso. chamar todo mundo aqui para bater papo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Valeu! Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.